Olá pessoal, meu nome é Kitty Tainara. Este é o trabalho intitulado Impacto da sobreposição de desnutrição provável sarcopenia na presença de complicações e mortalidade em pacientes oncológicos submetidos à operação de médio e grande porte. Bom, esse trabalho já passou pela coleta, análise, escrita e agora estamos prestes a qualificar. Um pouquinho sobre a introdução deste trabalho. O câncer, ele é um problema de saúde pública e está entre as 4 principais causas de morte no mundo, antes dos 70 anos de idade, na maioria dos países. E dentro desse cenário, vários fatores podem influenciar no tratamento oncológico, né? Então, a desnutrição, desordens metabólicas, tipos de estágio da doença, tipos de tratamento, a idade avançada do paciente. E o trauma cirúrgico, ele por si só ele vai apresentar um grande estressor ao paciente. Então, vai trazer alterações no organismo, o desequilíbrio homeostático, perda de peso, massa muscular, piora dos desfechos do pós-operatório. E se tratar um pouquinho da desnutrição, ela vai girar em torno ali de 30% e 50% dentro das unidades hospitalares e os pacientes com câncer, especialmente da cavidade oral, do estômago, né, a desnutrição ela vai girar em até 80% dos casos. Nós temos também um outro fator significativo, que é a sarcopenia, que é essa síndrome que atinge mais a população idosa, mas que hoje já está relacionada com os pacientes oncológicos e que altera ali, né, a massa muscular, a performance do paciente e leva a piores desfechos também no pós-operatório. Então, a sarcopenia ela ainda é pouco avaliada na prática clínica, mesmo sendo estudada há muitos anos por Rosenberg. Então, ali ela está associada a interligar desfechos negativos, como aumento de complicações pós-operatórias. Um estudo, né, de Cruz-Gentofin vai mostrando ali que a provável sarcopenia, que é exatamente aquilo que eu vou trazendo no meu estudo, ela apresenta um grande risco, né, assim, para o paciente. Então, ela é considerada quando o paciente apresenta um risco de sarcopenia pelo SARC-F e também seguido de baixa força muscular pela força de preensão pulmonar. Então, vê-se, autores com estudos recentes mostrando que a provável sarcopenia ela é um fator de risco independente para a mortalidade nesses pacientes. E há poucos estudos, né, que investiguem a sobreposição de ambos os diagnósticos, tanto desnutrição quanto sarcopenia, esses pacientes, e também associam a desfechos negativos no pós-operatório. Lembrar que esse é um estudo de corte prospectivo com 353 pacientes oncológicos maiores que 18 anos, submetidos a cirurgia de médio e grande porte. Este é um estudo aprovado pelo Comitê de Ética e a variável principal são os desfechos negativos. Então, o nosso estudo encontrou que 55,8% dos nossos pacientes eram do sexo feminino e a idade mediana estava entre 59 anos. As cirurgias mais realizadas foram as urológicas, seguidas de mama, seguidas de cabeça, pescoço, trato gastrointestinal baixo, alto. E nós vimos também que houve, então, piora dos parâmetros utilizados para determinar o diagnóstico da provável sarcopenia, bem como a frequência da provável sarcopenia e da sobreposição de ambos os diagnósticos do pré-operatório imediato para as 48 horas do pós-operatório, e que apenas a frequência de desnutridos não se alterou do pré para o pós-operatório. Os pacientes também desnutridos no pré-operatório foram aqueles que apresentaram significativamente maior chance de complicação geral infecciosa, um clavindingo maior do que 3, que os não desnutridos, mas também não houve uma associação da provável sarcopenia pré-operatória com os desfechos estudados. Já os pacientes com a sobreposição de ambos os diagnósticos, eles foram aqueles que apresentaram mais de 2 vezes a chance de complicações, também complicações infecciosas, também do clavindingo maior do que 3, quando comparado aos pacientes sem sobreposição de ambos os diagnósticos. Os resultados mostraram ainda que a presença de desnutrição, provável sarcopenia e a sobreposição de ambos os diagnósticos, determinada nas 48 horas do pós-operatório, ficaram associadas significativamente com todos os desfechos desfavoráveis investigados ao longo do pós-operatório. Portanto, os pacientes oncológicos desnutridos e com provável sarcopenia
Também, né, com a sobreposição de ambos os diagnósticos, eles possuem maior chance de complicações e mortalidade. E que nós vimos, né, que a realização da triagem nutricional no pré-operatório precisa ter a avaliação não só da desnutrição, mas também da função muscular, da provável sarcopenia, para anteceder os desfechos desfavoráveis no pós-cirúrgico. Muito obrigada pela atenção.